Oi pessoal, dando início à nossa primeira temporada de spoilers, eu vou contar para vocês a história de O Guarani, que é um romance de José de Alencar. O Guarani ele foi lançado primeiramente em 1857, no dia 1 de janeiro como folhetim, no Diário do Rio de Janeiro. Só que esse folhetim ele repercutiu tanto que no fim deste mesmo ano lançaram como livro. Bom, essa história ela se passa no século XVII, no ano de 1604. E ela acontece na fazenda de Dom Antônio de Maris, que era um fidalgo português e morava junto de sua família em uma casa que seguia todos os modelos medievais. Essa casa ela era impenetrável, cercada por um imenso despenhadeiro, e para chegar nela a única forma era passando por uma grande ponte de rocha. Para que vocês entendam todo o decorrer da história, todo o romance, todos os conflitos que há nela, eu vou tentar desenvolver através de quatro personagens. Entre eles estão Cecília, que era mais conhecida como Ceci, Peri, um índio, Álvaro, um cavalheiro, e Loredano, que era um homem de mau coração. Cecília era filha de Dom Antônio de Maris, e ela vivia na casa de Dom Antônio de Maris com seu pai, seu irmão Dom Diogo, sua mãe e a sua irmã, só que era conhecida como prima, chamada Isabel. Isabel era filha de Dom Antônio de Maris com uma índia, só que para não assustar as pessoas da época, todo mundo a conhecia como sobrinha de Dom Antônio. Bom, Cecília ela era uma moça muito amigável e querida por todos. E a casa de Dom Antônio de Maris, seguindo os modelos medievais, como eu já disse, ela tinha vários homens que prestavam lealdade a Dom Antônio. E dentre esses homens estava Álvaro. Álvaro era um moço muito cortês, e ele era apaixonado por Cecília, e ele tinha todo o apoio de Dom Antônio para ficar com ela. Só que Cecília não era só amada por Álvaro, ela também era desejada por Loredano. Loredano ele já não era mais aquele amor cortês de Álvaro. Ele desejava possuir Cecília a todo custo. E também, nesse jogo amoroso, tinha Peri, que era um índio da tribo dos Goitacás, que ele tinha por Cecília uma espécie de veneração. Para ele, Cecília não podia ser tocada, não podia ser machucada, de forma alguma. O conflito dessa história começa quando Dom Diogo, filho de Dom Antônio, durante uma caça, sem querer, acaba atirando em uma índia da tribo dos Aimorés, que era uma tribo muito agressiva. Essa tribo, para se vingar, ela vem até a casa de Dom Antônio e forma um grande cerco. Dessa forma, ninguém poderia sair, nem entrar, nem para pegar mantimentos. Só que os índios eles também não podiam invadir a casa, porque a única forma de invadir a casa era pela ponte de rocha que estava sendo protegida pelos homens de Dom Antônio. Só que antes desse ataque dos Aimorés, Peri ele descobre que Loredano estava planejando invadir a casa de Dom Antônio para roubar um tesouro que havia embaixo da casa, escondido, e ele pretendia também raptar Cecília. Peri ele conta a Dom Antônio desse acontecido. E Loredano, antes de que Dom Antônio pudesse tomar providência contra ele, ele junta todos os homens de Dom Antônio contra ele para que ele não possa fazer nada contra Loredano. Só que quando eles iam atacar a casa de Dom Antônio, Loredano e seus homens, os Aimorés chegam. Então, ou eles se uniam para defender a casa, ou todos iam morrer. Aí eles ficam à mercê dos Aimorés e também correndo o risco de começar um conflito entre eles, entre Loredano e os homens que tinham virado para o lado dele, e os homens que tinham continuado fiéis a Dom Antônio de Maris. Um dia, Peri, para salvar a casa, ele toma veneno e vai lutar contra os Aimorés. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que os Aimorés eram uma tribo que fazia rituais de antropofagia. Ou seja, eles comiam a carne do homem que eles ganhavam na batalha para adquirir as suas qualidades. Então, como Peri tinha tomado veneno, quando ele perdesse a batalha, eles iam comer da carne de Peri e toda a tribo dos Aimorés iria morrer. Só que, antes de que Peri fosse morto pelos Aimorés, Álvaro, junto de alguns outros homens, o salva. Outro dia, como a casa estava cercada e eles estavam acabando com os mantimentos que lhe haviam, Álvaro e outros homens saem em uma expedição para buscar comida.
Só que nessa expedição eles são atacados por um grupo de aimorés e Álvaro acaba sendo morto. Quando Álvaro chega na casa morto, trazido por Peri, Isabel, que era a filha bastarda de Dom Antônio, era muito apaixonada por ele. E vendo que seu grande amor tinha morrido, ela o leva para o quarto dela, enche o quarto de ervas aromáticas e morre asfixiada em cima de Álvaro. Loredano, ele é posto amarrado em um local onde ele iria ser queimado. Por que ele iria ser queimado? Porque na verdade Loredano ele não se chamava Loredano, ele era um frei. E descobrindo da existência do tesouro embaixo da casa de Dom Antônio, ele tinha ido para essa casa. E quando eles descobrem que ele tinha traído sua vocação para ir atrás desse tesouro, eles entram em um consenso de que a forma de puni-lo era o queimando. E o conflito com os aimorés, ele entra em um grande clímax nesse momento. Os aimorés, eles atacam com toda a força a casa de Dom Antônio, e ele, sem ter mais como permanecer lutando contra os aimorés, ele pede que Peri fuja com Ceci pelo rio Paquequer, que ficava às margens da casa. Peri, ele não queria obedecer, porque ele queria lutar, ele queria fazer o desejo de Cecília, que queria ficar com seu pai. Mas o pai de Cecília, Dom Antônio, ele dá a ela um calmante para que ela durma e Peri possa levá-lo. Assim, Peri leva Cecília pelo Paquequer e a casa de Dom Antônio é invadida pelos aimorés. Só que antes de que os aimorés atacassem totalmente a casa e Dom Antônio e sua família fossem mortos pela mão desses índios, Dom Antônio explode a casa com pólvora para que tanto ele e sua família quanto seus inimigos morram queimados e não assassinados. Depois que esse grande fato trágico acontece na história, Peri já estava fugindo com Cecília pelo rio. Só que quando Cecília acorda, ela fica muito triste por saber que toda sua família havia morrido queimada. E ela não poderia ficar na mata com Peri, porque ela era branca, ela não iria conseguir sobreviver. E Peri não podia ir para o Rio de Janeiro com ela, porque ele era índio, então a sociedade não ia aceitar ele lá. Só que nenhum dos dois queriam se separar. Dentro desse grande dilema começa um dilúvio. Dilúvio esse que fazia parte de uma lenda dos indígenas, que dizia que uma vez um casal presenciou esse dilúvio, e quando as águas do rio começaram a subir, o homem do casal arrancou uma palmeira com as próprias mãos, colocou no rio, colocou a sua mulher em cima dessa palmeira e eles conseguiram sobreviver até que o dilúvio acabasse. Assim Peri fez, ele arrancou com os seus próprios braços uma palmeira do chão.